Nenhum ser humano é perfeito, isso nós sabemos muito bem. Vez ou outra acabamos cometendo alguns erros que nos deixam chateados e enfurecidos, como por exemplo, quebrar algo que gostamos ou até mesmo perder uma quantia em dinheiro por descuido. Mas, na maioria das vezes, mesmo tendo consciência de que os erros acontecem, muitas pessoas acabam sendo julgadas severamente por isso. Você já imaginou causar um prejuízo de milhões por um simples erro de digitação? Isso pode acontecer. O fato é que enquanto nós humanos estivermos por aqui, os erros sempre existirão. E aí, curiosos e curiosas, eu sou o Marcel Carvalho e hoje você verá como alguns erros humanos podem se tornar grandes tragédias. Mas antes, não se esqueça de contribuir com o canal, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. No ano de 2009, James Howell, da cidade de Newport, na Inglaterra, comprou uma quantia de 7.500 criptomoedas, mais especificamente os bitcoins. Porém, neste ano, as moedas não valiam absolutamente nada, e o seu primeiro valor registrado foi no ano de 2010, onde um bitcoin valia 39 centavos de dólar. Caso James tivesse que pagar pelo investimento, teria sido algo em torno de aproximadamente 3 mil dólares, o que mesmo assim teria sido um investimento de baixo risco. Porém, no ano de 2013, James estava tomando um drink quando que, por um descuido, acabou cometendo o pior erro de sua vida. Ele simplesmente deixou a bebida cair exatamente em cima do HD externo, onde estavam guardados todos os seus bitcoins. No ano deste ocorrido, em 2013, a criptomoeda já estava valendo incríveis 1.000 dólares cada uma. Você consegue imaginar o desespero deste homem ao saber que seu equipamento estava completamente danificado e que não tinha nada a ser feito, além de jogá-lo no lixo? E foi exatamente isso que aconteceu. James foi obrigado a descartar em uma lata de lixo incríveis 7,5 milhões de dólares. O maior valor registrado desta criptomoeda foi no ano de 2017, onde ela chegou a valer 19.666 dólares cada uma. Caso James não tivesse sido obrigado a descartar seus bitcoins e resolvesse vender todos eles em 2017, ele arrecadaria uma fortuna de um pouco mais de 174 milhões de dólares. Este com certeza é um erro que perseguirá os pensamentos de James para o resto de sua vida. Para lidar com a bolsa de valores é preciso ter muito cuidado e muito conhecimento. Caso contrário, você pode perder muito dinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu em uma empresa chamada Mizuho Securities no ano de 2005. Após uma de suas importantes reuniões, eles decidiram vender uma de suas ações pelo valor de 610 mil ienes, o que custaria algo em torno de 5 mil dólares na bolsa de valores de Tóquio. Mas o grande problema foi na hora de enviar a ordem de venda da ação, pois um dos corretores que trabalhava na empresa cometeu o que acreditamos ter sido o maior erro de sua vida em questões financeiras. Ele simplesmente acabou invertendo os números que eram para ser de uma ação por 610 mil e acabou ofertando 610 mil ações pelo valor de 1 iene cada. Ou seja, se as mesmas 610 mil ações tivessem sido vendidas pelo preço que elas realmente valiam, o lucro seria de aproximadamente 372 bilhões de ienes, ou 3 bilhões de dólares. Um processo foi movido pela empresa contra a Bolsa de Valores de Tóquio, pedindo 470 milhões de dólares de compensação. Porém, após admitirem que uma falha em seu sistema acabou impedindo o funcionário da Mizuho Securities de cancelar a ordem, a Bolsa de Valores foi obrigada a pagar uma quantia de 121 milhões de dólares à empresa, que mesmo assim ainda teve que arcar com um prejuízo de 225 milhões de dólares. Buscando melhorar e modernizar seus serviços de transporte, a companhia estatal de trens na França, SNCF, encomendou 2.000 novos trens no ano de 2014. O valor pago pelas novas máquinas foram de 15 bilhões de euros. Porém, um grande erro acabou sendo cometido, pois logo notaram que os trens adquiridos eram largos demais para muitas das plataformas já existentes na rede. Quando os pedidos foram feitos, as informações relacionadas às medidas eram referentes a todas as estações, e algumas delas tinham sido projetadas há mais de 3 décadas, e por isso tinham uma estrutura muito mais estreita. Quando ficaram prontas, os trens acabaram ficando largos demais para os trilhos dessas estações. Para solucionar o problema, a empresa teve que gastar mais 50 milhões, além dos 15 bilhões que já haviam sido investidos na compra dos trens. O Lotus Riverside é um residencial que fica em Xangai, na China. Inicialmente, ele foi projetado para conter 11 edifícios, mas de alguma forma um deles acabou caindo devido a uma construção mal feita em sua base. E não estamos falando de desabamento, ele simplesmente tombou como se fosse uma peça de dominó. Infelizmente, um trabalhador que estava no interior do prédio acabou morrendo. De acordo com as informações do jornal Shanghai Daily, as investigações iniciais atribuem o acidente às escavações para a construção de uma garagem sob o prédio. Grandes quantidades
unidades de terra foram removidas e despejadas em um aterro próximo a um riacho. Isso fez com que o peso da terra permitisse a infiltração da água no solo, criando uma fundação lamacenta na base do edifício. O acidente fatal pode ser um grande alerta para a indústria da construção. Após as investigações, alguns especialistas acusaram a construtora de sacrificar a qualidade para obterem lucros rápidos. O prédio em questão continha 13 andares e por muito pouco não atingiu os outros prédios do complexo. A queda do edifício fez com que vários investidores do projeto e compradores pedissem seu dinheiro de volta. Isso acabou gerando um prejuízo de aproximadamente 30 milhões de dólares para a construtora. O Columbia foi o primeiro ônibus espacial construído pelos Estados Unidos, baseado no protótipo Enterprise, e foi o primeiro de uma série de 5 naves espaciais reaproveitáveis. Esta nova forma de viajar ao espaço foi uma tentativa de transformar os voos espaciais em lançamentos rotineiros e economicamente mais viáveis. Quando o Columbia foi lançado pela primeira vez em 12 de abril de 1981, a previsão era que os primeiros modelos fariam até 100 voos e haveria uma média de 24 lançamentos por ano. Porém, no dia 1º de fevereiro de 2003, após passar 16 dias no espaço, o Columbia desapareceu completamente dos radares quando sobrevoava o estado do Texas na sua tentativa de regresso para a base da NASA. Um pedaço de espuma se soltou durante a decolagem, danificando a proteção cerâmica da asa esquerda, provocando uma pequena fissura que só acabou sendo identificada após a busca de informações depois do acidente. Quando a nave entrou na atmosfera terrestre, o calor causado pela fricção aumentou o tamanho da fissura, acabando por destruir completamente a asa e, consequentemente, o restante da nave. O prejuízo estimado deste terrível acidente foi de 13 bilhões de dólares. Porém, o dinheiro não é nada comparado com as vidas dos 7 tripulantes que acabaram morrendo dentro da nave. Um petroleiro chamado Prestige, de origem liberiana, cumpria a rota Letônia-Gibraltar com 11 mil toneladas de óleo quando enfrentou uma forte tempestade a uma distância de 45 quilômetros da região de Fisterra, no noroeste da Espanha. No dia 13 de novembro, após sofrer avarias, a tripulação rapidamente pediu ajuda da guarda costeira para que realizassem um resgate. No mesmo dia, as primeiras manchas negras foram avistadas no mar, as quais atingiram as praias 5 dias depois. Nesse período, o governo espanhol decidiu rebocar o navio. A intenção era buscar águas mais calmas para que o óleo fosse retirado dos tanques com segurança. Porém, durante a operação, o petroleiro não resistiu e partiu-se em 2, afundando completamente no Oceano Atlântico. Hoje ele se encontra a 3.500 metros de profundidade, a cerca de 270 quilômetros da costa da Galícia. Um mini submarino foi enviado 2 vezes ao local para verificar a situação dos tanques. 4 pequenos vazamentos foram encontrados, apesar da expectativa dos especialistas de que o óleo congelasse devido à baixa temperatura. Antes do naufrágio, pelo menos 20 mil toneladas vazaram no mar. A mancha negra atingiu quase toda a costa da Galícia, cuja economia se baseava na pesca, no recolhimento de mariscos e no turismo. Cerca de 21 mil trabalhadores ficaram sem poder trabalhar e mais de 180 praias ficaram completamente sujas de óleo. Os custos desse terrível acidente chegaram a 12 bilhões de dólares, além do prejuízo ambiental que, na nossa opinião, não existe dinheiro que pague. Um dos assuntos deste vídeo foi sugerido por um dos nossos inscritos. O nosso muito obrigado por participar e por assistir nosso conteúdo. Outras sugestões também já foram enviadas e com certeza faremos o possível para atender a todos. Agora, para você que ainda não deixou a sua sugestão, nos diga qual assunto você gostaria de ver nos próximos vídeos. Se possível, deixe também o seu comentário nos dizendo o que achou destes erros e acidentes que acabaram custando muito caro. E não se esqueça de conferir vários outros conteúdos aqui no canal. Deixe um like se você gostou e se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!